Quando falamos sobre saúde mental e neurológica, frequentemente nos deparamos com termos do tipo doença e transtorno. Embora esses termos pareçam ser semelhantes, na verdade não são sinônimos. E atualmente você vem escutado muito frequentemente o termo neurodivergente. Mas afinal, o que esses termos significam? Calma, para isso que esse canal foi criado. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Larissa, médica neurologista. Caso você me conheça, já deixe seu like. Caso ainda não me conheça, peço que me dê a chance de ficar até o final desse vídeo. E se gostar do conteúdo, aí sim, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Então bora para o conteúdo do vídeo. Com o aumento do acesso à informação e aos serviços de saúde, houve aumento do número de diagnósticos de transtornos neurológicos. É importante dizer que esse aumento do número de diagnósticos de transtornos neurológicos não pode ser visto como uma modinha. Isso porque esse discurso pode acabar banalizando essas condições médicas sérias e pessoas que sofrem com essas condições podem ficar sem atenção, compreensão e apoio. Não que antigamente não houvesse esses transtornos. Na verdade, assim como a tecnologia evoluiu, a medicina também evoluiu e houve uma melhora nos critérios diagnósticos para esses transtornos. Mas qual é a real diferença entre transtorno e doença neurológica? Os transtornos neurológicos referem-se a condições médicas em que há alteração do funcionamento do cérebro e do sistema nervoso. Essas condições manifestam sob a forma de dificuldade de aprendizado, dificuldade de memória e distúrbios do sono. Exemplos comuns de transtornos neurológicos são transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro autista e o transtorno de ansiedade generalizada. Aqui no canal já tem um vídeo onde eu explico detalhadamente sobre transtorno de ansiedade generalizada. Vai ficar fixado no primeiro comentário e também aqui no card, para que você assista no final deste vídeo aqui. O diagnóstico dos transtornos neurológicos é feito através de avaliação clínica, feito pelo médico psiquiatra ou neurologista, através de entrevistas, testes psicológicos e até mesmo a observação dos comportamentos. É importante dizer que os transtornos são bastante complexos e muitas vezes necessitam de uma abordagem multidisciplinar para o diagnóstico. Um outro aspecto que eu gosto muito de falar é o seguinte: às vezes você tem hiperatividade, ansiedade, déficit de atenção de forma ocasional, em alguns dias da sua vida ou em algum período da sua vida. Ter traços autistas na sua personalidade não significa necessariamente que você tenha o transtorno. Isso porque, para você ter o transtorno, essas características devem causar prejuízo nas suas relações sociais, de família, trabalho e estudo. O tratamento do transtorno vai depender da especificidade do transtorno e da gravidade do quadro. Isso pode incluir psicoterapia, medicamentos psicotrópicos, terapia ocupacional, diferentes abordagens cognitivas, de forma a gerenciar os sintomas e dar qualidade de vida para o paciente. Por outro lado, doenças neurológicas ocorrem quando há alteração da estrutura do cérebro, medula espinhal e nervos periféricos. Os principais exemplos de doenças neurológicas são AVC, esclerose múltipla, epilepsia e doença de Alzheimer, que pode ser causado por lesões, inflamações, alteração genética ou até mesmo causa desconhecida. O diagnóstico de doenças neurológicas inclui a avaliação pelo neurologista e exames complementares, como tomografia, ressonância e exames de sangue, que mostrem a alteração da funcionalidade ou da estrutura do sistema nervoso. O tratamento das doenças neurológicas vai depender da condição específica. Isso inclui medicamentos, fisioterapia, terapia ocupacional e até mesmo intervenção cirúrgica, de forma a retardar a progressão da doença, aliviar os sintomas e dar qualidade de vida para o paciente. Mas então, o que significa o termo neurodivergente que eu falei no início do vídeo? Pois bem, atualmente a sociedade tem se preocupado em não utilizar termos pejorativos ou capacitistas para condições que diferem do que até então é considerado normal pela maioria da população. Nesse sentido, uma pessoa neurodivergente é alguém cujo funcionamento neurológico difere do que é considerado típico pela sociedade, ou seja, diferente do neurotípico. Esse funcionamento diferente pode manifestar de diversas maneiras, como processamento sensorial, linguagem, cognição e comportamento social e emocional. O termo neurodivergente é frequentemente utilizado para descrever pessoas com
transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, dislexia e deficiência intelectual. Essas pessoas têm um processamento diferente da forma com que interagem com o meio e um processamento diferente da forma com que recebem a informação. É importante entender que ser neurodivergente não significa ter uma doença ou uma desordem, mas sim uma variação normal da neurodiversidade humana. Cada pessoa neurodivergente é única e tem suas forças, desafios e necessidades. Essas pessoas têm perspectivas únicas e habilidades valiosas para a sociedade. O reconhecimento e a aceitação são passos fundamentais para a inclusão e a igualdade. E é importante dar apoio e recursos necessários para que essas pessoas alcancem seu pleno potencial. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você ficou até aqui é porque gostou do conteúdo. Se gostou, sinalize para o YouTube de forma deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. E não se esqueçam de me seguir no Instagram também, @doutora Larissa Neuro. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada e até a próxima!